E aí a ideia do aulão é da gente aprofundar mesmo sobre os temas. Então, ele vai ter uma duração de 2 horas. A primeira, 1 hora, vai ser apresentação do professor e a outra hora vai ser aberto para perguntas que vão surgir ao longo do tempo. Também, ao longo do aulão, a Maria vai ficar enviando para vocês pedindo perguntas. A gente vai sistematizar as perguntas todas que vão ser enviadas e depois eu mesma, no final, vou ler elas para o professor Tiago. Acho que de informes está tudo bem. Agora, para glorificar o momento, eu queria pedir para vocês todos abrirem a câmera, porque aí a gente vai tirar um print, porque preciso registrar que tem 208 pessoas numa sala de Zoom para sacar as desigualdades do sistema alimentar. Então, por favor, senhoras e senhores, vamos lá. Todo mundo arrumando o cabelo, todo mundo ficando belo. Foi. Quando eu terminar, Oliver, você me dá o salve aqui de tirar os prints? Ó, a Pam, quem está precisando de ajuda para configurar o áudio, a Pamela está perguntando ali no chat. Pode responder. Certamente não vai estar me ouvindo, né? A pessoa que está com problema no áudio. Mas dá para avisar o amiguinho que estiver próximo. Oi, tirou. Pronto. Quem quiser tirar a câmera agora, tudo bem, mas se não quiser, é ótimo ver o rosto de vocês. Alguns rostos aqui eu lembro do ano passado. E é muito legal ter gente participando. Luiz Haddad está ali sempre do Pé de Feijão, comentando as postagens da Xepa. Alan Fernandes, Xepa lá, nosso comentariado em peso. Enfim, sem mais delongas, meu povo, eu vou apresentar o professor Tiago, que desde o circuito de formação do ano passado está com a gente no processo de formular esse circuito de formação. Então, é uma honra para a gente ter um parceiro como ele e todos os outros professores que vão participar ao longo dos 5 aulões. É, ele é coordenador do curso de extensão de relacionar. Opa, que fiquei nervosa. Espera aí, deixa eu voltar. Ele é coordenador do Instituto do coordenador do FOME-RI. Eu sempre esqueço essa sigla, tão forte. Ele é um grupo de estudo e pesquisa de relações internacionais da Universidade Federal da Paraíba. O Tiago também é coordenador de alimentação e relações internacionais do Instituto Fome Zero, um instituto muito importante para todo o debate de soberania e segurança alimentar no Brasil. Enfim, agora é real, sem mais delongas, professor Tiago, tá, cola aí na área. Tô aqui, Prazer Bianca. imenso, prazer imenso receber você mais um ano. De uma Lima para um Lima, né? Opa, Boa noite, gente. Boa noite a todas as pessoas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, né, Bianca? O início de um sonho ano passado, por enquanto está tudo dando certo, né? Dando certo por vários e vários anos aí, vários e vários circuitos. E neste ano a gente vai trabalhar com, acho que o curso vai lidar com temas das desigualdades, né? Dos desequilíbrios, etc. E a minha perspectiva para vocês vai ser falar um pouquinho sobre é, as desigualdades alimentares do ponto de vista internacional. Como a Bianca avisou, eu trabalho no Departamento de Relações Internacionais aqui da Federal da Paraíba, então eu procuro, junto com os estudantes e os professores que fazem parte do FOMERI, né, ou FOME-RI, é, a gente procura estudar, pesquisar, entender quais são as conexões entre o internacional e o doméstico, entre o doméstico e o internacional, e também comparar um pouco do que acontece aqui no nosso país com os outros países, né? A gente tem uma noção melhor de onde a gente está. A comparação ela é importante para isso, né? Às vezes a gente acha que está tudo muito ruim, mas não está tão ruim, está um pouco melhor, tá bom, e por aí vai. Então essa comparação ela é útil
Vou fazer um pouquinho disso aqui hoje. Eu preparei uma apresentação cheia de gráficos, depois eu vou distribuir para a Bianca, para o Oliver, eles mandam para a galera aí, coloca no canal da Floresta, tá? Mas são todos os gráficos muito acessíveis, vou falar também sobre as fontes desses gráficos, livros, autores, autoras. A ideia, então, vai ser tratar desse conteúdo das desigualdades alimentares, né? Mas também, como é a primeira aula hoje, vou tentar passar um pouquinho de alguns conceitos fundamentais para a gente pensar nisso, já que eu estou vendo que tem muita gente aqui de diversas áreas do conhecimento, diversas áreas da experiência e diversos interesses e curiosidades, né, gente? Então, quem tiver mais avançado, um pouquinho de paciência com quem está chegando, que a juventude vem forte, tá certo? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pronto. Oi, apareceu aí? Tá bom. Bianca, se você precisar me interromper, vocês ou qualquer pessoa pode ficar à vontade, tá, gente? Então, esse é o tema da apresentação de hoje, né? Desigualdade no prato, as contradições do sistema alimentar mundial. Então, a gente está acostumado a ouvir já há alguns anos que o mundo produz comida para todo mundo, mas nem todo mundo consegue comer o que precisa, né? Vamos entender um pouquinho como isso se manifesta nas diferentes regiões e depois a gente vai dar um mergulho para dentro de alguns países, né? Notadamente dos Estados Unidos, porque eu também sou pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para estudos sobre os Estados Unidos. Então, é um país que eu conheço um pouco mais, acompanho um pouco mais, e vou trazer um pouco dessa realidade da principal potência mundial para a gente pensar o que o Brasil pode fazer como uma potência emergente, um país semiperiférico, né, um grande país periférico, um país em desenvolvimento. A gente vai pensar um pouco nessas coisas, tá bom? E para começar, eu vou trazer para vocês uma foto, duas fotos que eu tirei recentemente. Eu estive na China há pouco tempo atrás, há 2 semanas, para participar de um congresso, de um fórum de Shiology. Shiology, mal traduzidamente para o português, significa alimentologia. Eles querem criar uma nova área do conhecimento que coloque a questão alimentar no centro da formação, né? O nutricionista tem a preocupação com a saúde, a agronomia tem a preocupação com a produção de alimentos, a sociologia sobre as ordens sociais que influenciam essas duas coisas, então eles entendem que é importante juntar tudo numa coisa só, estão tentando difundir essa ideia, né? Não sei o quanto que isso é inovador ou não, eu sei que aqui no Brasil tem produção boa pra caramba sobre o tema da segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação, mas acho que é um diálogo aberto, né? E por que eu trouxe essa imagem para vocês? Bom, essa imagem da esquerda, espero que seja da esquerda para vocês, é uma mesa de banquete, tá? E esse banquete teve diversos pratos. Esse negócio escuro aqui é uma alga com uma carne, aí quem conseguir ver direitinho tem camarão, tem vegetais, tem carne de porco, tem diversos tipos de comida passaram por essa mesa, né? E a China, até pouco tempo atrás, era um país conhecido pela sua miséria, pela sua fome. Os ecos da grande fome dos anos 50, 60, né? A maior fome já registrada na história, persegue a história chinesa ainda. Mas o fato é que a China é um país que tem conseguido se livrar da fome. Se no começo dos anos 2000, no começo do século XXI, o Brasil era o farol do combate à fome, agora o país que melhor combate a fome no mundo é a China. Quem mais tira a pessoa do mundo, mais pessoa da fome no mundo é a China, né? E isso tem um paradoxo. E o paradoxo é o seguinte: quanto mais os chineses saírem da fome e quanto mais eles adquirirem renda para comerem o que eles quiserem, mais pressão isso vai colocar sobre os sistemas alimentares, possivelmente mais pressão sobre os preços dos alimentos. E quando o preço dos alimentos sobe, quem é mais pobre fica com mais dificuldade para comer a sua comida, né? Então, paradoxalmente, a superação da fome num lugar pode acirrar cenários de fome no outro lugar. E não apenas cenários de fome, pode acerrar
essa grande tragédia que a gente vive no mundo de hoje, que é a produção de alimentos, né? Não só de alimentos, a agricultura, melhor dizendo, sendo a principal causa isolada da mudança climática. Eu não sei se vocês sabem, mas de todos os fatores que conduzem à mudança climática, a agricultura é o principal fator. Tanto pela mudança no uso da terra, quanto pelas monoculturas, quanto pelo desmatamento, pelos gases liberados por essas atividades, né? Tudo isso está envolvido, tá? E aqui na direita, nessa foto, que é uma aproximação, vocês conseguem ver o cursor do mouse na tela? Dá para ver? Então, essa foto aqui ampliada, muito ruim, é essa foto aqui no meio. O que está escrito aqui? Limpe o seu prato. É uma campanha oficial do presidente chinês para incentivar, combater, melhor dizendo, o desperdício alimentar na China. Então me disseram que lá, se você comesse num restaurante e tivesse sobra no prato, especialmente em banquetes, o restaurante pagaria uma multa, sofreria alguma sanção. Eu não vi ninguém aplicando multa lá, né? Não sei se era porque a gente era estrangeiro, estavam querendo fazer bonito, né? A comida estava uma delícia, com certeza. Um pouco exagerado para um congresso que queria discutir a questão da fome, né? Preferia uma comida um pouco mais simples. Mas é isso. Então, a China hoje está às voltas com o problema do desperdício. A China está entrando num problema que todos os países que têm classe média estão começando a entrar, que é um problema de obesidade, né? Então, isso também mostra que existem mudanças nos sistemas alimentares que vão gerando consequências diversas, tá? Bom, para começar, a gente precisa, então, entender o conceito de segurança alimentar. De que maneira que a superação da fome na China ou na Índia, né, outro país superpopuloso, pode gerar insegurança alimentar? De que maneira que a China está conquistando a sua segurança alimentar? A Rússia está conquistando a segurança alimentar? De que maneira que o Brasil conquistou a sua segurança alimentar e perdeu essa segurança rapidamente, né? A nossa saída efêmera do mapa da fome. A definição de segurança alimentar, ela é uma entre tantas, né? O professor Renato Maluf, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um livrinho ótimo para discutir isso. O livro se chama Segurança Alimentar e Nutricional. Muito simples, do Renato Maluf, tá? Mas, poupando-nos da discussão e trazendo uma definição mais objetiva, eu peguei essa definição que é da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. E o que diz essa definição? Que a segurança alimentar é uma situação que existe quando todas as pessoas, em todos os momentos, têm acesso físico, social e econômico a alimentos suficientes, seguros e nutritivos, que satisfaçam suas necessidades dietéticas e preferências alimentares para uma vida saudável, né? Então, todo mundo tem que comer sempre. No caso do Brasil, pelo menos das pessoas que vivem nas cidades, né? Os urbanoides, como eu aprendi esse fim de semana, comem normalmente 3 vezes por dia, né? Quem vive em outras rotinas, às vezes não come 3 vezes por dia e não tem nenhum problema com isso, né? Faz parte da sua cultura comer mais ou menos vezes por dia, né? Tem acesso físico aos alimentos, social e econômico, e aqui eu grifei a palavra acesso, por quê? Porque de nada adianta os alimentos existirem se as pessoas não puderem pegar esses alimentos e comerem esses alimentos, né? E esses alimentos, eles precisam ser suficientes, seguros e nutritivos para que as pessoas possam tocar a sua vida sem ignorar as suas preferências alimentares. Então, a gente não pode encher as pessoas de farinata, né? Para quem é de São Paulo, sabe que drama foi esse que quase contagiou aí a cidade de São Paulo com o glorioso Dória, né? Que queria alimentar as pessoas em situação de rua com farinata. Essa definição de segurança alimentar, ela tem 4 pilares, né? O primeiro pilar é a disponibilidade, ou seja, os alimentos eles precisam existir fisicamente. É preciso produzir alimentos, eles precisam existir. Antigamente, há alguns séculos, existiam condições em que os alimentos de fato não existiam, e as pessoas não tinham o que comer por falta física de alimentos,
né? Mas do século XIX em diante, esse problema foi sendo aliviado. E cada vez mais foi ficando claro que as grandes fomes, elas ocorriam não porque não havia existência física de alimentos, mas sim porque o acesso a esses alimentos não era facultado, ofertado, oferecido, possibilitado às pessoas, tá? Um livro clássico sobre isso é o livro do Amartya Sen, se chama Desenvolvimento como Liberdade, em que ele explica essa questão do acesso e a relação do acesso aos alimentos com a fome, né? Então é isso. No Brasil, durante a pandemia, a gente viu isso. Os supermercados estão cheios, mas as pessoas estão procurando o que comer na rua. Na Argentina, as pessoas desenterravam frangos apodrecidos, vencidos, para tentar encontrar alguma coisa para comer, né? Então, existiam alimentos frescos, existiam alimentos, mas as pessoas não têm acesso a esse alimento. Então, esse acesso ao alimento ele é bloqueado porque hoje em dia, para nós nos conectarmos com a comida, em geral, a gente precisa passar pelo mercado, né? Então, se você tiver uma chavezinha chamada dinheiro, ou se alguém tiver essa chavezinha chamada dinheiro, ela abre a porta e você vai e se alimenta. São poucas as pessoas, e cada vez menos, aquelas que conseguem produzir os seus próprios alimentos. E mesmo os camponeses, hoje em dia, têm dificuldade de ter a sua dieta completa a partir da sua terra, né? Precisam ir ao mercado comprar alguma coisa para complementar a sua alimentação e para dar aquela alegria também, que comida também é felicidade, certo? Esse alimento, o terceiro pilar é a utilização desse alimento, ou seja, ele precisa ser suficiente, seguro, nutritivo, para as pessoas. E aqui a gente vai ver que tem um grave problema, porque se de um lado a gente pode dizer que a humanidade produz alimentos para todas as pessoas, por outro lado, tanto o acesso, a gente sabe que é precário e desigual, quanto a utilização, porque as pessoas estão adoecendo ao comer. Nunca houve uma quantidade tão grande de pessoas diabéticas, com doenças do coração, né, doenças hepáticas, e as doenças adquiridas pela má alimentação, elas matam mais gente do que as guerras. Então, hoje a gente está vivendo duas guerras graves, inclusive uma delas que é um genocídio contra o povo palestino, um processo claro de limpeza étnica, em que a privação do alimento é uma estratégia muito comum e plenamente reconhecível de potência colonizadora, tá? Então, você impede as pessoas de terem acesso ao alimento para elas não conseguirem habitar aquele território, né? Isso é algo abominável, realmente, que nós estamos vendo nessas duas guerras, mas especialmente nesse processo de genocídio e limpeza étnica a céu aberto, no caso palestino, tá? E o último pilar é a estabilidade, ou seja, mesmo durante as crises, as pessoas precisam ter condição de encontrar os alimentos fisicamente, acessar esses alimentos e ingerir esses alimentos de forma segura e nutritiva. Aí vem o desafio, né? Como medir a segurança alimentar? Então, a FAO tem dois métodos principais para medir a segurança alimentar, tá? O primeiro método se chama prevalência de subnutrição ou de desnutrição. A sigla aqui está em inglês, tá? Prevalence of Undernourishment. E ela significa o quê? Ela é uma estimativa estatística da proporção da população que enfrenta privação alimentar grave e é derivada de informações oficiais a nível nacional. Ou seja, o governo fornece informações oficiais para a FAO, ou a FAO capta essas informações nos portais, nas agências oficiais do governo e calcula relações de abastecimento, consumo e necessidades energéticas para definir o grau, quantas pessoas naquele país está vivendo em subnutrição. Então, essa é uma medida estatística composta de dados econômicos, de dados de saúde pública, né? Porque o pessoal da nutrição, e que já estudou um pouquinho disso, sabe que a necessidade energética varia dependendo do lugar onde você trabalha, da sua composição física, do seu peso e tal. Então, é preciso ter esses dados, né? E a segunda medida
de fome é a escala de experiência de insegurança alimentar, em inglês é FIES. Esse FIES é muito parecido com a escala brasileira de insegurança alimentar, que é muito parecida com a escala estadunidense de segurança alimentar, e que acaba inspirando essa escala que a FAO utiliza para medir a insegurança alimentar. Então, para que serve essa escala, gente? Ela é uma métrica de gravidade da insegurança alimentar a nível familiar ou individual, que se baseia em respostas diretas, sim ou não, das pessoas a 8 perguntas. Elas são perguntas breves sobre o seu acesso a uma alimentação adequada, né? Então, ela também é uma medição estatística, mas que além de considerar a qualidade da dieta das pessoas, e a quantidade de alimentos, quantidade reduzida de alimentos, elas também capturam elementos psicossociais associados à ansiedade e à incerteza quanto à capacidade de adquirir comida suficiente. Então, é uma face que admite essa sensação que muitos de nós já vivemos, já vimos, já estudamos, que é o seguinte: às vezes a pessoa ela não está com um buraco no estômago, mas ela não sabe se vai conseguir comer no próximo dia. Ou ela está tendo uma alimentação muito monótona, ou ela está tendo uma alimentação muito inadequada que está adoecendo ela, né? Ela está tendo que pular uma refeição, etc. Então, isso tudo gera pressão psicológica que é indesejável, deve ser combatida, e que o primeiro método aqui não capta, tá? Eu trouxe aqui para vocês verem as 8 perguntas desse questionário. Então, uma pessoa contratada pela FAO, normalmente é o Instituto Gallup, ela pergunta para as famílias, né? Pode ser por telefone, o que também é um problema nesse tipo de pesquisa, mas não dá para discutir aqui agora. Ela faz essas 8 perguntas aí, né? A primeira pergunta, durante os últimos 12 meses, houve um momento em que você estava preocupado em não ter comida suficiente para comer por falta de dinheiro ou de outros recursos? Então, vejam que eu coloquei 12 meses em maiúsculo. Por quê? A pesquisa brasileira, a escala brasileira de insegurança alimentar, pergunta nos últimos 3 meses. Tem diferenças, mas os conselhos e as redes de pesquisa no Brasil entendem que a escala brasileira é mais adequada, mais eficiente para a nossa realidade do que essa escala, tá? Ainda pensando nos últimos 2 meses, houve um momento em que você não conseguiu comer alimentos saudáveis e nutritivos por falta do dinheiro ou outros recursos? Houve um tempo em que você comia apenas alguns tipos de alimentos por falta de dinheiro ou recursos? Houve um momento em que você teve que pular uma refeição porque não tinha dinheiro suficiente para conseguir comida? Ainda pensando nos últimos 12 meses, houve um momento em que você comeu menos do que você achou que deveria por falta de dinheiro ou outros recursos? Houve um momento em que sua casa ficou sem comida por falta de dinheiro ou outros recursos? Houve um tempo em que você estava com fome, mas não comia porque não havia dinheiro suficiente ou outros recursos para a sua alimentação? E durante os últimos 12 meses, houve um momento em que você ficou sem comer por um dia inteiro por causa da falta de dinheiro e dos recursos? Então, é assim que se faz essa pesquisa, né? Essa pergunta é feita para as pessoas, e as pessoas, então, baseada nas respostas que elas dão, os pesquisadores calculam uma nota, uma pontuação, e essa pontuação vai dizer se as pessoas estão em segurança alimentar, insegurança alimentar moderada ou insegurança alimentar grave. Então, na escala brasileira, a gente tem a gente tem segurança alimentar, insegurança leve, insegurança moderada e insegurança grave. Na escala da FAO, não. Tem só a segurança, insegurança moderada e insegurança grave. E a FAO considera fome tanto a moderada quanto a grave. Tá? É diferente da brasileira, que considera fome mesmo com as 4 letras maiúsculas a insegurança alimentar grave, severa, né? Aqueles 33 milhões de brasileiros com fome e insegurança alimentar grave, severa no Brasil, tá certo? Então, gente, olha, vocês que estão na universidade, vocês que estão numa comunidade, vocês podem ver que essas perguntas aqui, ou melhor, as perguntas da EBI, a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, estão aí na internet, né? De repente, vocês
animam de juntar sua comunidade, pegar uma orientação de alguma universidade, que provavelmente vai ter muito interesse em ajudar a rodar e calcular estatisticamente esse questionário, e medir a insegurança alimentar na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola, na sua igreja, no seu terreiro, sei lá, no seu grêmio, no seu clube, onde você quiser, entendeu? A gente precisa de gerar dados para saber onde é que a fome aperta mais, certo? Então, já que entendemos os conceitos, eu acho, né? Vamos trazer agora os gráficos que eu prometi para vocês. Essa é a prevalência de subnutrição no mundo. Então, quantas pessoas não têm o mínimo de caloria suficiente para uma vida saudável, tá? Caloria, né? E não é todos os nutrientes para ser saudável, não, é caloria. Aqui a gente tem o número de pessoas em absoluto, vocês vão ver que o número de pessoas vem caindo, 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 e depois ele começa a subir a partir aqui de 2013 para não descer mais, tá? Esse gráfico, gente, é tirado do relatório da FAO de 2023, ou 2022, estou na dúvida agora. E a cada ano esse gráfico muda, porque a FAO recalcula, faz ajustes estatísticos, tá? Então não dá para você pegar o relatório da FAO, que se chama State of Food Insecurity, SOFI, né? SOF. Não dá para você pegar o gráfico desse ano e comparar com o do ano passado, porque ele pode ter diferença. Então você tem que pegar o gráfico do relatório e analisar esse gráfico, tá bom? E aqui embaixo você tem a prevalência, o percentual de pessoas em subnutrição no mundo, né? Era 12% em 2005. Essa queda que a gente vê aqui tem muito a ver com o Brasil, tá? O Brasil e a América Latina derrubaram muito esse percentual aqui na primeira década do século XXI, né? Daí a gente começa a andar para trás e a gente contribui para essa subida que vai subindo aqui depois. Em alguns gráficos, alguns relatórios desses de anos anteriores, vocês vão ver que tinha 1 bilhão de pessoas aqui. Mas aí, nos anos seguintes, a China pediu para revisar esse dado e por isso que o dado caiu para esse número aqui, tá certo? Mas a gente vinha num caminho acertado e agora a gente está num caminho péssimo, terrível. Essas manchas aqui são os cenários, né? O cenário mais pessimista e o cenário mais otimista, tá? Então, viver num mundo em que 10% das pessoas não tenham o que comer é realmente um cenário totalmente inaceitável. Só que essas pessoas, gente, que estão abaixo da linha da subnutrição, elas não estão distribuídas de forma igual no mundo, elas estão distribuídas, na verdade, de forma bastante desigual no mundo, né? E a gente vê que a maior parte delas está na Ásia, a grande maioria delas está na Ásia, que é um continente super populoso, né? Tem Índia, África, Indonésia, só aí já deve ter 3 bilhões de pessoas, Índia, África, Indonésia. Mas a África, que é muito menos populosa do que a Ásia, tem mais da metade das pessoas subnutridas, tá? Não à toa a Ásia, o último continente a África, o último continente a ser colonizado. Alguns países africanos lutaram pela sua independência no século passado, né? Na segunda metade do século passado, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é um lugar, infelizmente, que sofre de diversos problemas, inclusive das marcas vivas do colonialismo e do racismo, que coloca essa população numa grande situação de vulnerabilidade alimentar. Aí, quando a gente vê a Oceania, 3 milhões de pessoas. E na América do Norte e Europa, NR não é relevante. Então, não é estatisticamente relevante. Tá? Eles superaram esse problema. A gente, na América Latina e Caribe, temos 57 milhões de pessoas em 2021 nesta situação. Então, essa distribuição ela é muito desigual. Ela é muito desigual. Tá? Como que esse pessoal aqui conseguiu conquistar essa situação? Muito disso se deve ao colonialismo, ao imperialismo, que construiu a segurança alimentar deles às custas de processos de criação de insegurança alimentar, de fome mesmo, né? Vamos falar o nome do bicho, que construíram processos de fome no resto do mundo, tá? Um livro que eu adoro, é muito triste, né, gente?
Esqueci de pedir para vocês respirarem fundo, né? Porque a gente vai mergulhar nessa onda aqui, é triste, mas a gente vai sair dela, tá bom? Mas respira fundo e cuidado quem tiver gatilhos aí, tá certo? Um livro que eu adoro sobre isso aqui se chama Holocaustos Coloniais. Holocaustos Coloniais, de um inglês chamado Mike Davis. E ele é um livro que conta como o imperialismo ele construiu a vulnerabilidade alimentar nas periferias do mundo para favorecer uma condição de poder dos países centrais, daquela península da Eurásia, né? Aquela penínsulazinha da Eurásia ali, se sentir bem. Então, o imperialismo desarticulou sistemas alimentares ao redor do mundo para isso, tá certo? Esse gráfico aqui, ele tem me perseguido, eu não consigo dormir, ainda não consegui escrever um negócio sobre isso, mas, gente, isso aqui é muito sério. Porque quando a gente liga uma notícia, vai ler um jornal, o que que a gente vê? A fome no mundo está aumentando a insegurança alimentar global, né? Vai todo mundo ficar com fome agora. E aí a gente é confrontado com esse dado aqui, ó. Essa primeiro conjunto de barrinhas é insegurança alimentar no mundo, tá? Eu vou fazer na tradução simultânea para vocês, porque isso aqui está do relatório em inglês da FAO. Como eu disse para vocês, eles somam a moderada e grave, severa, tá? Então a gente vê que de 2014 para cá, a fome no mundo, a insegurança alimentar no mundo vem crescendo. Hoje são quase 30% da população mundial em insegurança alimentar, certo? Mas ela cresce muito mais na África. Olha o que aconteceu na África. Quase 60% da população africana é em insegurança alimentar. Obviamente, isso tem a ver com as condições estruturais daquele país, certo? Olha a Ásia. A Ásia também tem uma tendência de ascensão, mesmo com os notáveis avanços da China nesse campo. Então, a China está puxando isso aqui para baixo. Se não fosse a China, esse gráfico ia ser muito mais para o alto. Ia ser uma ascensão muito mais íngreme. Olha a nossa Latinoamérica aqui, que está acontecendo com a gente. Ascensão gravíssima da fome, da insegurança alimentar. Muito a ver com a pandemia, não vamos ignorar os anos de pandemia, né? Esse salto aqui, ó, pandemia, esse salto aqui, pandemia, esse salto aqui, pandemia. Mas antes da pandemia já tinha uma crise de fome se avolumando no Brasil, que é o país mais populoso da região, na Venezuela, que entrou numa drástica crise social, né? Drástica crise social. Mas, quando a gente olha para a América do Norte e Europa, olha o que a gente percebe aqui. A tendência deles é de queda, não é de ascensão, certo? Então, quando o mundo inteiro vinha piorando, a condição deles vinha melhorando. Teve a pandemia, deu um repiquezinho. Mas olha o tamanho do degrau que eles tiveram que subir aqui. Olha o tamanho do nosso degrau, né? Muito maior. Então, essas regiões do mundo conseguiram construir uma condição de garantia alimentar muito diferente do resto do planeta, tá? E isso tudo tem a ver com a geopolítica, isso tudo tem a ver com o capitalismo, com as inovações tecnológicas, com aspectos de dominação cultural, com estruturas que impedem os outros países de saírem dessa condição, ou que não permitem que os outros países desenvolvam uma resiliência para enfrentar os momentos de crise como eles adquiriram, certo? Então, aqui a gente tem graves desigualdades alimentares. Esse aqui é o único gráfico em que todo mundo é igual, infelizmente. Por que que todo mundo é igual? Porque no mundo inteiro as mulheres passam mais fome que os homens, tá? Aqui, a linha verde é a insegurança alimentar moderada e severa das mulheres,
E aqui é a insegurança alimentar moderada e severa dos homens. Então, no mundo inteiro, a linha das mulheres está acima da linha dos homens. Então, o mundo, apesar das suas desigualdades, ele é racista, o que impõe uma condição alimentar muito mais difícil para os povos racializados, não brancos. E, além disso, o machismo no mundo inteiro impõe uma condição de insegurança alimentar pior para as mulheres. Tanto na insegurança alimentar moderada nas duas, mas até na severa mesmo, né? Isso no mundo inteiro. Dois desafios estruturais para a gente superar o problema da fome de uma vez por todas. Se a gente não começar a lidar com o problema da fome pelas mulheres, a gente não entendeu nada. Agora, gente, tudo isso acontece num planeta em que gera comida para todo mundo. Não é isso que a gente estava dizendo, que a gente ouve dizer nas rádios, nos jornais. E aqui eu trouxe alguns dados disso para vocês, tá? Quilocalorias per capita, quer dizer, por pessoa, disponíveis por dia nas regiões do mundo. Esse gráfico começa desde 1960. Olha, aqui no cantinho superior direito da tela, tem esse nomezinho aqui, ó. Se vocês anotarem isso aqui e colocarem no Google, vocês vão achar esses e outros gráficos interativos excelentes. Eles pegam dados oficiais e transformam em gráficos, tabelas, certo? Mapas, muito bacana, tá bom? Para fazer pesquisa, para entender como é que a gente está. Então, olha só, a quantidade de quilocaloria disponível per capita por pessoa por dia no mundo, ela vai subindo. Aqui, ó, de pouco mais de 1.600, né? Até chegar... Não, aqui o mundo é que essa verde, é verde escura. Ela vai subindo de mais de 2.000 e hoje ela é quase 3.000 calorias por pessoa por dia no mundo. A América do Norte, olha só, ela vai subindo, subindo, subindo também e está lá no topo. Mais de 3.500 calorias por dia. O pessoal que é da nutrição aí, da saúde, quantas calorias você precisa consumir por dia para ter uma dieta saudável, né? Eu não consigo ver o chat agora, mas vou dizer aqui 1.600 a 2.000 calorias no Brasil, não é isso? Então, olha aqui, no Brasilzão. Nos anos 60, a América do Sul, na verdade, né, tinha mais de 2.000 calorias e a produção vai crescendo e as pessoas hoje teriam disponíveis por dia mais de 3.000 calorias. A Ásia também, que era um continente de muita fome, né, tem uma ascensão espetacular ao longo desses anos. E a África cresce menos, mas mesmo assim cresce. Agora, ter essas calorias disponíveis não significa que as pessoas consigam comer essas calorias. Significa que elas existem nos países, ou, melhor dizendo, elas existem nos mercados, mas as pessoas não conseguem comer de fato essas calorias. Então, esse mapa aqui mostra a desigualdade na ingestão calórica per capita por pessoa no mundo. Isso aqui é para o ano de 2020. Se você for nesse site aqui, ele volta até os anos 2000. E aí ele consegue fazer aquela linha do tempo, sabe? Conforme o ano vai passando, as cores do mapa vão mudando. Então, o Brasil já foi um amarelo mais clarinho dos anos 2010, porque as pessoas conseguiam se alimentar melhor. E agora, em 2020, a gente já está nesse laranja aqui. Quanto mais escuro, maior a desigualdade alimentar em termos de ingestão calórica, né? Olha a América do Norte, olha a Europa, nossos irmãos aqui ibéricos com um pouquinho mais de dificuldade, né? A Irlanda, que foi colônia do Reino Unido, também passando dificuldade, né? A China e o Japão se dando bem, e a Austrália, que é um país em que a fome e a insegurança alimentar vem se avolumando também nos últimos tempos. E, aliás, a Austrália rejeitou incluir os direitos dos aborígenes na sua Constituição, né? O pessoal está andando para trás pesado aí, tá? Então, olha aqui, ó, na América do Sul, como está a nossa situação. E olha aqui na África, a desigualdade alimentar terrível, certo? Esse aqui, gente, é o gráfico de disponibilidade de proteína per capita, tá? Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo aqui, a Bianca congelou. Será que eu caí? Ah, não, tá bom, beleza.
Tá certo, é que eu vejo pouquinhas janelinhas aqui. Então, esse aqui é o gráfico de disponibilidade de proteína, tá, gente? Aqui não é proteína de carne só, não. É de todas as fontes de proteína por dia, né? E a proteína ela é importante para a construção do corpo, é, outro nutriente, né? Super importante, certo? Olha aqui, ó, a Europa crescendo, América do Norte crescendo, América do Sul um salto enorme, o mundo e a Ásia vão conseguindo subir bastante a produção por pessoa, né? Afastando ó, aquelas profecias malthusianas, né? De que as pessoas, a quantidade de gente no mundo, que o planeta não conseguiria produzir alimento para alimentar as pessoas no mundo, porque a população mundial ia crescer muito, né? Então, isso aqui claramente vai contra esse argumento, e a África aqui patinando, mas também conseguindo uma ascensão muito lenta. Então, quanto de proteína, quantos gramas de proteína uma pessoa precisa consumir por dia para ter uma dieta saudável? Sei lá, 60 a 100 gramas, né? Então, olha só, essa desigualdade nas proteínas disponíveis, certo? E aqui, gente, é um gráfico que mostra quantas pessoas do mundo não conseguem comer uma dieta saudável, não conseguem comprar uma dieta saudável. Vamos ver essas desigualdades aqui. Aqui nessa coluna tem o custo em dólares por pessoa por dia, certo? Quantos dólares custa uma refeição saudável por dia, né, nos diversos continentes e subcontinentes, mas eu quero me concentrar aqui no percentual, tá? Então, no mundo, 42% das pessoas não conseguem comprar uma dieta saudável. Isso é 3 bilhões de pessoas que poderiam estar mais saudáveis, trabalhando melhor, sendo mais criativas, estudando melhor, gerando menos despesas para si, para suas famílias, para os sistemas públicos de saúde, mas não estão porque não conseguem comprar uma dieta saudável. Olha o número na África, gente. 80% da população mundial vive sem acessar uma dieta saudável. Né? Impressionante esse número, tá? Na Ásia, 43%, grande parte disso por causa da China e da ascensão da Índia também, do Vietnã também. América Latina, 22,5%, Oceania, 2%, América do Norte e Europa, menos de 2%, certo? Então, é, são as desigualdades muito gritantes que a gente observa no nosso mundo hoje em dia. Aqui é onde essas pessoas estão, né? Então, no mundo, dessas 3 bilhões de pessoas que não conseguem comprar uma dieta saudável, a maior parte está na Ásia, depois na África, a América Latina e Caribe, e os outros não são muito relevantes, né? Quando a gente está falando de Ásia, a maior parte dessas pessoas estão no sul da Ásia. Quando a gente está falando da África, aí já está mais distribuído praticamente no continente todo, e na América do Sul, a grande maioria na América do Sul, que é muito mais populosa do que o Caribe e a América Central, tá? E esse aqui, gente, é um gráfico que mostra para vocês o preço dos alimentos. Por que eu trouxe esse gráfico aqui para vocês? Porque toda vez que os alimentos têm um solavanco, como esse, aqui no começo dos anos 2000, a grave crise alimentar de 2007 2008, isso significa que as pessoas mais pobres não vão conseguir comprar comida e que as pessoas de classe média baixa, vão ter que piorar a qualidade da sua dieta. Tá? Os países mais organizados, eles possuem políticas públicas para amortizar esses picos aqui. São restaurantes populares, bancos de alimentos, complemento de renda por transferência de renda, né? Políticas assistenciais de renda, políticas de geração de emprego.
alimentação escolar em mais de um turno, tá? Os países mais pobres, mais desorganizados, eles não têm essas políticas. Então, nesse caso aqui, esses países vão sofrer com fome, que foi o que aconteceu na primeira grave crise alimentar do século XXI, que ela se repete de forma ainda pior aqui em 2011, 2012, né? Tem outros picos e tal, né? Aqui também é um problemático. Mas no fim, aqui em 2000 no caso da pandemia e da guerra na Ucrânia, isso é pior, sabe por quê? Porque além de o índice de preços de alimentos ter subido mais, ter atingido o seu pico na história, nessa vez o dólar também subiu junto. Então o que acontecia é que nas outras crises havia um pico no preço dos alimentos, mas o câmbio, o preço do dólar caía. Então, os países que importam alimentos tinham até um pouco de um refresco. Esse pico não era tão alto, né? Porque o dólar ficava mais barato e aí era mais barato importar comida. Mas aqui, na nossa época, as coisas meio que aconteceram ao mesmo tempo. Por isso que é o duplo fardo da insegurança alimentar. Subida de alimentos, preço de alimentos com subida do câmbio também. Então, não só os alimentos estão mais caros, quanto o dólar está mais caro, fica mais caro importar esses alimentos também, né? Então, os países que têm moeda mais forte, os países que têm mais reservas, as famílias que têm mais reservas, conseguem atravessar esses momentos com menos dificuldade, mas os países mais pobres não têm essa condição. E as famílias mais pobres também não têm essa condição. E aí, já caminhando para o final, gente, olha, cuidado com essa foto aí, tá bom? Eu vou trazer uma noção para vocês que eu estou tomando contato com ela há pouco tempo, nesse ano, para falar a verdade. Não sei nem se é boa, do ponto de vista acadêmico e das lutas cidadãs, né? Mas vou colocar aqui porque o pessoal já pode ter pesquisado mais sobre isso, ou pode dar ideia para alguém pesquisar, que é a ideia de pobreza alimentar, né? Então, os países desenvolvidos, eles não sofrem necessariamente com a falta física de alimentos. Lembra dos gráficos que eu mostrei das calorias disponíveis, das proteínas disponíveis por pessoa? Então, isso significa o quê, gente? Presta atenção nisso. Talvez você tenha estudado na escola que os países em desenvolvimento, eles produzem muita agricultura e os países desenvolvidos produzem muitos bens industriais. Isso não é correto. Toda grande potência que tem condição geográfica para isso é uma grande produtora de alimentos, tá? Toda grande potência é uma grande produtora de alimentos. O Japão não é porque não tem geografia para isso. O maior produtor de alimentos do mundo hoje é a China. A Índia é um grande produtor de alimentos. Os Estados Unidos produzem tanto alimento que o problema deles é excesso de alimento, excesso de commodity agrícola. A Rússia, grande potência, ela produz tanto alimento, depois que se recuperou do fim da União Soviética, que ela está ultrapassando o Brasil em certos mercados de exportação, ultrapassando Europa, Canadá, Estados Unidos em certos mercados de exportação. O maior exportador mundial de trigo hoje é a Rússia, tá? Então, a União Europeia, depois que ela perdeu as colônias, ao final da Segunda Guerra Mundial, uma das primeiras coisas que ela fez foi construir uma política agrícola comum, porque ela sabia que não ia mais conseguir trazer e importar alimentos de suas colônias na África, na Ásia, para fazer a sua dieta. Então, eles criaram uma política de desenvolvimento da produção agrícola dentro da Europa. E a União Europeia hoje, ela é autossuficiente em alimentos. Quando começou a guerra da Ucrânia, vocês lembram que tinha aquelas notícias que ia ter fome na Europa, ia ter fome, não sei o quê? Rapidamente, a União Europeia soltou um relatório dizendo o seguinte: nós somos relativamente autossuficientes dos alimentos básicos. Então, a gente pode sofrer com a falta de fertilizantes e com produtos do mar, com algumas frutas, mas em termos de alimentos básicos, nós estamos cobertos, tá? Então é isso, gente. Toda grande potência,
que se preze, ela vai zelar por ter uma altíssima produção de alimentos, certo? Agora, isso não significa que as pessoas, mesmo nos países desenvolvidos, vão ter acesso a esses alimentos. É claro que a vulnerabilidade alimentar dessas pessoas nos países desenvolvidos é muito menor do que nos países em desenvolvimento, não é? Mas ela também existe. E para aquelas pessoas interessadas no direito humano à alimentação, no combate à fome de todas as formas, essa é uma realidade interessante de a gente conhecer também. Porque senão a gente fica dividindo o mundo de forma muito simples entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, as grandes potências e os países fracos, quando na verdade existem pessoas famintas em todas essas localidades, mas de formas diferentes, né? E nos Estados Unidos, entre os países desenvolvidos, é onde isso é mais grave, e não é de agora, tá? Nos anos 50, o Josué de Castro publicou esse livro. O José de Castro, para quem não conhece, né, é o patrono do combate à fome no Brasil. Ele foi geógrafo, médico, nutricionista e foi responsável por mostrar a face, um dos responsáveis, certamente principal brasileiro, por mostrar a face sociológica da fome, né? A fome não é um problema de existência de alimentos, de condições de produzir alimentos. A fome é um problema da sociedade, que impede as pessoas que precisam comer de ter acesso à comida, ou que não cria oportunidades para que as pessoas acessem a comida, tá? Então, nesse livro aí de 1951, tem um capítulo, na verdade um subcapítulo, em que o Josué de Castro denuncia a fome nos Estados Unidos. Ele usa várias estratégias para captar a fome nos Estados Unidos. Uma delas é pegar os registros das pessoas que eram alistadas no exército. E ele descobria, por meio desses registros, que a maior parte dos recrutas americanos não estavam em condição boa de saúde, estavam com deficiência nutricional, né? E aí ele também avaliou que a maior parte das pessoas em insegurança alimentar, não existia esse conceito na época, né? Passando fome, a fome oculta, como ele chamava, nos Estados Unidos, era no sul do país. Adivinha o que teve no sul dos Estados Unidos? Escravidão. Tá? Então, a escravidão submeteu a população negra dos Estados Unidos a uma condição de fome muito maior do que as outras populações. Não só a população negra, a população que escapou do extermínio, do genocídio, da limpeza étnica feita pelos colonizadores, né? Os povos originários daquelas regiões também sofriam mais com a fome, os povos racializados. E essas pessoas no sul dos Estados Unidos, eles tinham uma cultura alimentar muito monótona. Era basicamente bacon, ovos, melaço, batata, milho que eles comiam. Não era uma dieta variada. E o Josué de Castro avaliou que as pessoas não tinham hábitos de comer outras coisas porque assim foram ensinadas, né? Não pela via gentil da educação, mas elas foram moldadas para ter essa dieta monótona. E essa dieta monótona fazia com que eles tinham diversos tipos de doenças, certo? Mesmo no Nordeste dos Estados Unidos, que é onde está Nova York, aquela região mais rica, existia problema de baixo crescimento, existia problema de crianças abaixo do peso e outros sinais de subnutrição, tá? E aí, gente, nos anos 60, tem esse documentário, em 1968, produzido pela essa emissora americana CBS, que se chama Hunger in America, a fome na América, a fome nos Estados Unidos. Esse documentário vocês acham ele no YouTube facilmente, eu só não sei se tem legendado, tá? Mas essa imagem é uma imagem dos Estados Unidos. Isso não é uma criança africana, não é uma criança do Nordeste brasileiro há algumas décadas. Isso é uma criança estadunidense, que no meio do país mais poderoso do mundo foi deixada nessa situação, né?
Então, esse documentário chocou os Estados Unidos porque eles não imaginavam, eles que comem, né? Eles que comem não imaginavam que existia esse grau de fome dentro dos Estados Unidos, em diversos territórios, tá? E a partir disso, então, eles começam a desenvolver pesquisas sobre como lidar com a subnutrição, eles vão eventualmente, finalmente, eles vão desenvolver a escala estadunidense de insegurança alimentar, que inspira a escala brasileira de segurança alimentar, né? Eles desenvolvem um programa chamado, que no começo se chamava Food Stamp, ou um selo, voucher alimentar, que hoje em dia se chama SNAP, SNAP, é uma sigla, tá? O que é o SNAP? Na verdade, o SNAP ele pode ser um voucher ou um cartão, tipo um cartão Bolsa Família, que tem um dinheiro, e aí as pessoas podem pegar o dinheiro que está nesse cartão e comprar alimentos em estabelecimentos designados, cadastrados no governo, e determinados tipos de alimentos cadastrados pelo governo. Isso varia de cidade para cidade, de estado para estado, tá bom? Esse livro aqui, ó, desse autor, Eli Saslow, ele ganhou um Pulitzer. O que é um Pulitzer? É um prêmio jornalístico super prestigioso, mundialmente falando, né? Quando o jornalista é muito bom, a gente fala, ele ganhou um Pulitzer. Um fotógrafo, né? Fotojornalismo ganhou um Pulitzer. Isso é um sinal, um reconhecimento do trabalho desse cara. Esse livro aqui é de 2014, antes da pandemia. E esse jornalista viveu com famílias americanas por algumas semanas, em diversas partes do país. E ele conta o, o desespero, o drama dessas famílias estadunidenses, que é viver esperando o dia de cair na conta o dinheiro do SNAP, do auxílio alimentação, para eles poderem ir ao mercado e comprar alguma coisa. E aí esse dinheiro normalmente não dá para o mês inteiro, né? Acaba antes, as pessoas não conseguem emprego, ou o emprego paga muito mal, elas não conseguem pagar aluguel e todas as suas contas. Então, uma estratégia que essas pessoas precisam fazer é o quê? Elas precisam comprar os alimentos mais baratos que existem. Quais são os alimentos mais baratos que existem? Os ultraprocessados, tá? Então, é muito refrigerante, muito salgadinho, muita coisa congelada. E aí as pessoas estão tendo epidemia, estão tendo níveis altíssimos de diabetes, doenças coronárias, e essas doenças contribuem para que as pessoas não consigam trabalhar, para que as crianças não consigam estudar. Isso tudo vai agravando esse problema nos Estados Unidos. Muitos deles são altamente dependentes de bancos de alimentos, né? Isso em 2014, gente. Não faz menos de 10 anos. E aí veio a pandemia. E na pandemia isso piora demais, demais, demais. Eu tive a sorte de contar com estudantes de graduação aqui que acompanharam a situação alimentar dos Estados Unidos durante a pandemia. E isso está publicado no nosso site, né? fomere.org. E, assim, é inacreditável como o problema da fome não é somente um problema de falta, não é um problema de produção de alimentos e também não é um problema de dinheiro, porque ele está no país mais rico do mundo. É um problema de direito, de estender às pessoas que precisam o direito de comer e tornar isso viável, tá? Bom, por que pobreza alimentar? Porque, como eu já disse, nos países desenvolvidos, nas grandes potências, esse é o caso do Brasil também, raramente a gente pode falar de inexistência física de alimentos, né? Então, por que as pessoas não conseguem comer? Por que as pessoas que conseguem comer comem tão mal? Talvez esse conceito de pobreza alimentar ajude a pensar por isso aí, por esse lado, certo? Esse conceito ele não fala tanto da ausência física dos alimentos, mas sim da qualidade dessa alimentação, que é muito pior, né? Me lembrei daquele conceito de pobreza menstrual.
que tem sido muito mobilizado aqui no Brasil ultimamente, né? Esse conceito é melhor do que insegurança alimentar e nutricional? Não sei. Isso aí é para a gente pensar, estudar e ficar atento nos próximos dias, tá? Mas para concluir, eu tenho mais 3 slides para mostrar para vocês aqui, ainda sobre os Estados Unidos, né? Por que que eu escolhi os Estados Unidos? Porque, como eu disse para vocês, eu sou pesquisador do Instituto sobre os Estados Unidos, e porque a gente está falando de desigualdade alimentar no país mais poderoso do mundo, certo? O que que é isso aqui, gente? Isso aqui é um ônibus escolar, que ele foi transformado num ônibus do almoço, ou num ônibus de lanche. Por que que surgiu esse ônibus? Porque existem nos Estados Unidos, nas regiões mais remotas, pessoas em tamanha quantidade de desamparo social, de pobreza e de miséria, que essas pessoas não conseguem sair das suas comunidades, elas não conseguem emprego e não conseguem sair de lá para ir acessar os alimentos, especialmente as crianças. Então, alguns governos criaram esse ônibus. O ônibus, ele tem uma caixa de sanduíche, né? Ou outro tipo de refeição, não é sempre assim. Uma caixa de bebidas, tá? E aí ele sai subindo as montanhas, as regiões montanhosas, entrando para dentro da zona rural, para encontrar esses vilarejos, essas populações que estão passando fome. Elas estão passando fome mesmo. E quando o ônibus chega, é muito comum as crianças saírem correndo para ir até o ônibus pegar alguma coisa para comer, que muitas vezes vai ser a única refeição do dia dessas crianças, tá? Em alguns lugares, alguns estados, algumas cidades, porque isso varia de cidade para cidade lá, as crianças e os adultos que vão comer essas refeições, elas são obrigadas a comer dentro do ônibus. Elas não podem pegar o lanche e ir para sua casa comer, porque eles querem ter certeza de que a criança coma, né? Esses são os argumentos deles. Tanto para saber quem está comendo e quem não está comendo, quanto para que não se faça mau uso do alimento, né? Então, você já imaginou a situação, né? Você tem que entrar com todo mundo dentro do ônibus para comer o seu lanche dentro do ônibus. E essa aqui é uma cena muito incomum, né, gente? Uma criancinha de olho azul, bem branquinha, no país mais rico do mundo, altamente necessitada da ajuda governamental para comer alguma coisa, tá? Nos Estados Unidos, atualmente, são 13 milhões e meio de famílias em algum grau de insegurança alimentar. Isso dá mais ou menos 45 milhões de pessoas, sendo que dessas, 5,1 milhões de famílias estão em insegurança alimentar muito baixa, que é o critério deles, né? Em 2021, melhor dizendo, na saída da pandemia, esse programa de alimentação que eu falei para vocês, o SNAP, ele soma o seu maior valor histórico, 113 bilhões de dólares num ano para ajudar as pessoas a comerem. Só que, como eu disse, na verdade, ajuda as pessoas a encher barriga, porque a maior parte dos alimentos comprados são ultraprocessados que acabam adoecendo as pessoas, tá? 44 milhões de pessoas são atendidas por esse programa. Então, é muita gente nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, que depende desse programa para encher a barriga. E se não fosse esse programa, né? O que seria dessas pessoas? Bom, o que que a gente pode fazer então para lidar com as desigualdades no prato, com as desigualdades alimentares? Tô caminhando para o final aqui, tá? Finalzinho mesmo. Primeiro lugar, gente, eu acho que a gente tem que evitar o individualismo, certo? Saídas individuais não vão levar a gente muito longe. Comer é um ato político, sim, defendo isso. Para quem pode escolher o que vai comer, nem todo mundo pode escolher o que vai comer. Nem todo mundo tem tempo de pensar no que vai comer, né? Você é um estudante universitário, 2 horas de ônibus para ir para o trabalho,
2 horas de ônibus do trabalho para a faculdade, 2 horas de ônibus, 3 horas de ônibus da faculdade para casa. Que tempo que você vai pensar no que você vai comer, né? Se os intervalos estão todos consumidos por transporte coletivo, então você vai pensar em comer quando? O comer é um ato político, sim, mas a gente não pode abandonar as pessoas que não têm condição, por causa da estrutura em que vivem, de exercer esse ato político. Se as pessoas conseguirem, ótimo, vamos apoiá-las, mas se não conseguirem, também não vamos demonizá-las, né? Mas individualizar a luta, colocar isso na consciência de cada um, para que cada pessoa resolva o problema e juntando as diversas pessoas a gente vai acabar, isso não vai dar certo, gente. Não vai. Não vai porque o adversário é a estrutura. E você colocar uma pessoa sozinha ou várias pessoas sozinhas contra a estrutura, essas pessoas vão ser esmagadas, tá? Não é uma questão de volume, é uma questão de força política, concentrada, organizada. E aí, gente, a caridade, a solidariedade, a comunidade, importa? Importa, com certeza importa. Cozinha solidária, importa demais, né? Distribuir cesta básica importa também, distribuir outros tipos de alimentação importa também, mas nada disso vai servir para lutar contra a estrutura. Para lutar contra a estrutura, tem que conquistar Estado, tem que conquistar a cidade, conquistar o país, né? Conquistar os instrumentos governamentais para fazer frente à estrutura. As pessoas, as comunidades sozinhas, elas não conseguem vencer a estrutura, não. Elas podem ter uma resiliência, podem diminuir a sua vulnerabilidade, uma comunidade ou outra pode se sair bem, mas quando a gente está falando de um país inteiro, uma cidade inteira, a gente precisa conquistar o governo. Aí é política, é organização. É juntar coletivo, é juntar o coletivo. Mas é juntar o coletivo para disputar a política, para ter acesso às políticas públicas, emergenciais e estruturantes, para resolver esse problema de vez, né? Mas só as políticas públicas não vão ser suficientes também, porque existe uma estrutura internacional que nos separa da alimentação saudável, nos separa dos direitos humanos à alimentação. E é por isso que é preciso construir coalizões internacionais para lidar com esses desafios internacionais. Precisamos unificar a América do Sul aqui no nosso caso. A América Latina unida, né? A gente precisa unir a América Latina. A gente precisa tomar posse dessa nossa condição geográfica que nos torna, que nos coloca numa posição privilegiada para a produção de alimentos nesse mundo, para cuidar desse nosso ecossistema, para que ele continue sendo produtivo e para que ele possa passar a produzir de forma agroecológica, de forma respeitosa às comunidades, de forma respeitosa às pessoas que vivem nas cidades, no corre do dia a dia, que não tem tempo, a gente tem que pensar nessas pessoas também, né? E isso tem que ter coalizões cada vez maiores para enfrentar esses desafios de modo político, né? Solidariedade, sim, caridade, sim, mas enquanto a gente não conseguir acessar o Estado, as organizações internacionais e fazer delas as estruturas que impeçam que nós fiquemos separados dos alimentos que existem, a gente não vai conseguir enfrentar as desigualdades, né? A gente precisa da política para regular o tipo de alimento que deve ser produzido, que não deve ser produzido, que faz mal à saúde, que deve ser banido dos mercados porque faz mal à saúde, mas a gente também precisa da política para lidar com essas coisas do ponto de vista cultural também, porque as pessoas têm apego às comidas que comem, né? Eu preciso respeitar isso também, tá? E o que mais, gente, além disso tudo? A gente precisa de ter criatividade, né? Precisamos encontrar novas maneiras de fazer política, de fazer coalizões, de conhecer pessoas, de conhecer o problema da fome, de enfrentar o problema da fome.
E para ilustrar isso, eu trouxe esse simpático picolé chinês de feijão verde. Nunca imaginei na minha vida que eu ia tomar um picolé de feijão, mas esse aqui é um picolé de feijão verde. Como diz o meu amigo, é o único tipo de feijão, né, que se você abre o pote de sorvete e encontra esse na geladeira, não vai decepcionar ninguém, né? Mas é isso aí, gente. Um picolé de feijão verde com umas frutinhas dentro que eu não perguntei para não acabar com a magia, não sei o que que são essas frutinhas dentro. Mas eu acho esse picolé de feijão verde muito representativo da criatividade que pode gerar novas possibilidades alimentares, né? Aqui desse lado do mundo, o feijão verde é uma comida salgada. Ele é um almoço. Do outro lado do mundo, o feijão verde, ele é uma sobremesa, ele é um picolé. Aqui se come quente, lá se come gelado. E no final das contas, os dois estão contribuindo com a questão alimentar de todo jeito. Então, vamos abrir a nossa cabeça. Aqui no Brasil, a gente produz políticas públicas e ações sociais muito importantes, vanguardistas de combate à fome, mas existe coisa sendo feita nos outros países também, né? Vamos olhar para os outros países, vamos aprender com quem está conseguindo superar a fome, mas sem esquecer aí, eu acho um ativo, um diferencial muito grande que o Brasil tem, está voltando a ter e que mostrou para o mundo. A gente consegue combater a fome, a gente conseguiu combater a fome com mais democracia, com mais participação social. Expandir a participação social por meio do CONSEA, dos conselhos, foi uma das coisas que nos permitiu superar a fome. Outros países estão vencendo a fome, não necessariamente por vias mais democráticas do que as nós vivenciamos, né? Então, vamos apostar naquilo que a gente é bom, que é ampliar a participação social, investir nas mentes brasileiras que sabem entender muito bem o problema da fome, que a gente vai conseguir vencer a fome nesse país de novo. Eu quero, eu acredito e eu acho que a gente tem todas as condições para isso, certo? Então é isso, gente. Eu fico por aqui, agradeço muito a atenção de vocês e vamos agora para o nosso debate. Oh, sempre muito bom te ouvir, professor. Porrada, né, gente? Não tem como fazer barulho porque os microfones estão mutados, mas em nome de todo mundo que está aqui presente nessa aula, que aula! Ótimo. Assim como a do ano passado, essa também abre os trabalhos lindamente. E, durante sua fala, a gente teve um recorde de perguntas, bastante perguntas, e perguntas muito elaboradas, o que eu acho muito legal. E eu vou ler para você, são mais, aí cabe também a galera, são mais de 20 perguntas. E aí, talvez algumas eu vou ler uma por uma, porque é muito longa algumas. E aí, se você achar válido a gente mudar a dinâmica, ou ler algumas, ou eu te envio e a gente responde no privado. Se ficar muito extenso as respostas, aí você me fala que eu te mando os prints, enfim, deixa organizadinho para todo mundo sair contemplado com suas perguntas. A primeira vai ser da Marcinda Araújo. Ela pergunta: qual o papel da OMC no aumento da insegurança alimentar no mundo, posto que suas ações sempre favorecem os países ditos ricos e desenvolvidos? Isso é verdade, até um ponto, tá? A Organização Mundial do Comércio, a OMC, ela é a estrutura, ela é o prédio físico, ela é uma organização internacional que guarda dentro dela os tratados negociados internacionalmente sobre os temas do comércio, inclusive sobre o comércio agrícola. E um dos tratados da OMC é, é, pressupõe, pede, exige, demanda que os países que assinaram esse tratado abram seus mercados agrícolas. E quando os países abriram seus mercados agrícolas, os países mais pobres perderam a competição comercial para os países
mais desenvolvidos. Lembra que eu falei para vocês que toda grande potência é um grande produtor de alimentos? Toda grande potência é um grande exportador de alimentos também, gente. Seja de commodity básica, milho, soja, trigo, arroz, ou de produtos mais elaborados, tá? Dinamarca, que é um paísinho desse tamanho, Holanda, que é um paísinho desse tamanho, são enormes exportadores de alimentos, né? E aí você comparar a produção, a qualidade, o preço que um produto de um país em desenvolvimento tem no mercado, junto aos produtos que são produzidos nos países mais pobres do mundo, menos desenvolvidos, esses produtos dos países ricos vão vencer a competição. O consumidor, na hora que ele vai no mercado, ele vai querer comprar Nestlé, Batavo, Danone, né? Não vai comprar o biscoito do local ali que ele comeu a vida inteira, certo? O arroz, o milho que vem dos Estados Unidos, ele tem uma qualidade mais bonitinha, ele é mais bonitinho. Se ele chegar mais barato ainda, porque ele é subsidiado, as pessoas do país não vão comprar o arroz nacional, que é quebrado, não vão comprar o milho, que é diferente, vão comprar aquele que acham que é melhor. Então, a OMC e o Tratado de Agricultura, ele foi responsável por, falando muito rapidamente, contribuir para a pobreza rural e para a falência de diversos pequenos e pequenas produtores agrícolas. Então, nesse sentido, ele prejudica essas pessoas. Agora, a colega falou, de que maneira que ela beneficia os países ricos? Gente, vamos lembrar, o mundo é complexo, né? Eu acho que não estou dizendo que essa pessoa não sabe disso, mas ela beneficia os países ricos, mas beneficia o Brasil também, porque o Brasil também é um grande exportador de commodities, um grande exportador de alimentos. Tá aí JBS, tá aí BR Foods, né? Então, o Brasil como um país semiperiférico se beneficia disso também, tá? O Brasil ele vive uma contradição. Ele vivia, né? O Bolsonaro e o Temer acabaram com essa contradição porque eles excluíram o camponês e a pessoa faminta como sujeitos da política, né? Mas quando nos governos petistas anteriores e neste governo petista também a gente vai ver uma contradição. É um governo que ao mesmo tempo apoia o grande negócio e quer apoiar a pequena produção. Só o Lula para fazer esse malabarismo. E o problema de depender de uma pessoa só é que uma pessoa só é uma vida humana. A vida humana vai, certo? Então, a gente no Brasil vai viver essa contradição. A gente se beneficia da estrutura como país e a gente mesmo, porque quando o agronegócio exporta, o Brasil recebe muitos dólares. É importante ganhar dólar para ter reservas internacionais e importar o que o país precisa. Mas a gente também sofre com isso, porque gera poluição, gera violência social, gera monotonia alimentar, deserto alimentar, tudo isso. Não é uma contradição, gente. E a gente vai ter que pensar maneiras de lidar com isso, considerando que a bancada ruralista é forte pra caramba. Então, ou a gente elege deputados e deputadas na política, ou a gente vai ficar andando para trás. Boa. Vou fazer outra pergunta, tá? Eu acho que foge um pouco dessa temática específica, mas a Carpenter perguntou: quanto à rede de supermercado e o acesso da alimentação pela renda, existe uma política ou a possibilidade de distribuir os produtos próximos do vencimento para famílias em situação de vulnerabilidade? Essa questão da distribuição dos países, dos produtos próximos do vencimento, ela, ela é uma possibilidade, né? Mas ela tem alguns problemas, sabe? E vai depender muito dos locais onde você estiver, né? Porque, bom, vamos lá, o primeiro problema. Um problema da doação em massa de alimentos é que isso prejudica o pequeno comércio. Então, para voltar para o caso dos Estados Unidos, no começo dos anos 90, os Estados Unidos começaram a doar muito arroz para o Haiti,
que era um país que estava numa grave crise alimentar. Sabe o que aconteceu com o Haiti? Piorou a crise alimentar. E como as pessoas ganhavam o arroz, elas não precisavam mais comprar arroz. E os produtores de arroz faliram. E aí teve mais gente sem emprego. No começo dos anos 2000, os Estados Unidos quiseram doar amendoim para alimentação escolar no Haiti. Eles comem muito amendoim lá. Sabe o que os haitianos fizeram? Pelo amor de Deus, tira esse amendoim daqui. Porque senão você vai quebrar os produtores de amendoim. E aí não rolou. Então a gente precisa pensar no impacto que a doação de alimentos em grande escala, assim, né? Imagina que todos os supermercados e supermercados atacarejos doem os seus alimentos próximos do varejo, próximo do vencimento, né? Qual é o impacto disso nos mercadinhos de bairro, certo? Então a gente tem que pensar nisso dessa forma mais ampliada. É melhor encontrar maneiras das pessoas terem o dinheiro para comprar o alimento, porque primeiro elas vão comer o que elas escolhem, né? Porque o mercado vai dar o que ele quer e a economia vai girar mais. Então a gente tem que pensar maneiras de girar a economia. É claro, né? Numa situação de desespero, se você quiser doar o alimento, você vai lá e pega. Vai falar para não pegar o alimento? Você vai lá e pega, lógico, sem sombra de dúvida. Agora, em termos de política nacional, eu acharia mais interessante pensar maneiras de dar renda para as pessoas conseguirem escolher aquilo que elas vão comprar do que fazer essa política de doação, sabe? Que também pode gerar um ganho de imagem positivo aí para as grandes cadeias de supermercado. Não sei se eles estão podendo ter essa imagem tão positiva assim, não. Ótimo, boa. Não acho que não, hein, gente? Pelo encarecimento dos produtos e por toda a máfia que os supermercados representam na nossa história, eu acho que não estão tendo possibilidade dessa bola toda, não. Mas continuando as perguntas, o Josué nutricionista, não sei, pergunta: o Brasil tem uma produção muito grande de alimentos agrícolas e uma grande parte dessa produção se perde na logística de armazenamento e transporte. O que estamos fazendo sobre isso no Brasil? Você sabe responder alguma coisa sobre, professor? Olha, eu sei que esse é um tema muito importante, e tem a ver com o nosso sistema nacional de abastecimento, que é muito antiquado, tá? Tem a ver com circuitos longos de produção e consumo. Então, quando a gente cria programas, tipo Programa de Aquisição de Alimentos, PNAE com obrigação de comprar um percentual da agricultura familiar local, a gente encurta esses circuitos e diminui a chance de perda de alimentos nesse processo, né? Mas uma pessoa que tem entrevistas e material sobre isso é um diretor do Instituto Fome Zero chamado Walter, com W, Belick, Belik. Esse cara é um dos maiores pesquisadores em abastecimento no Brasil. Então, por meio dele, você vai encontrar boas respostas para essa sua pergunta. Uma das coisas que ele diz é que, por exemplo, o pessoal que está no norte do país come alface e batata de São Paulo. Então, se o alimento tem que viajar esse tanto todo, isso aí não é muito inteligente, né? Tanto pela queima de combustível, quanto pelo tempo que o alimento vai passar se deteriorando. Então, é preciso repensar a lógica de abastecimento, os CEASAs, é preciso repensar em incluir muita tecnologia digital para aproximar produtores e comedores, né? Não consumidores, e comedores, tentando ao máximo diminuir o poder dos atravessadores ou intermediários, dependendo da sua visão sobre o assunto, né? Porque ali se perde, ali se retém uma parte muito grande da renda. Mas essa questão do desperdício por alimento estragado, ele é importante. E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque existem muitas campanhas de filantropia ou de filantrocapitalismo que estão falando que as pessoas estão passando fome porque tem desperdício de comida no seu prato, porque está desperdiçando comida no seu restaurante, porque você não come um cachorro quente inteiro, entendeu? E não é esse tipo de desperdício não que vai gerar fome, gente, né? Essa comida que cai do caminhão indo de um Ceasa para o outro, não esse o problema não é tanto esse.
né? O problema é as pessoas terem dinheiro para comprar comida no mercado, na feira, na vendinha que está ali. Então não vamos tirar o olho da bola, não, né? Vamos ficar com o olho na bola, que é o principal. Pô, super isso. Recentemente a gente postou algo do tipo de não trazer a culpa para o indivíduo. É, E a narrativa que se usa muito é colocando a culpa no indivíduo e não sobre a estrutura toda, que desperdiça muito mais do que os lares e famílias brasileiras. Mas dando tem outro continuidade. tipo, tem Não, outro pode tipo de falar. desperdício, Bianca, que eu acho que seria muito mais inteligente a gente combater, que são as plantas comestíveis que as pessoas não comem, por pura ignorância, no sentido mais ingênuo do termo, né? O meu exemplo preferido é a casca da banana. Altamente comestível, galera. Estamos jogando dinheiro no lixo, nutriente fora, né? Cadê a indústria para fazer um preparado de casca de banana aí para que fortaleça a galera, né? Meus outros dois queridos, folha de beterraba e folha de nabo, rabanete. Eu compro esses últimos dois mais pela folha do que pelo bicho, que eu nem gosto tanto. Mas são altamente nutritivas, né? Folha de taioba. Minha família cresceu comendo folha de taioba, altamente nutritiva. Então, esses desperdícios, sabe, que eu acho que a gente tem que se ligar mais, entendeu? Uma vez eu vi uma galera fazendo doce de casca de melancia na UNB. Então, você, pô, a casca da melancia ficou comestível, cara. Como nós estamos jogando a casca da melancia fora? Folha da abóbora, sabe? Esses desperdícios assim dariam um impacto, eu acho, né, na renda das pessoas, um balanço nutricional muito interessante. Então, esse desperdício ingênuo, que você nem sabe que você está desperdiçando, eu acho muito pior. Jogar fora a semente do melão, quando você podia dar uma incrementada ali no suco, no liquidificador, rapidinho também. E diversos tipos de coisas, assim, sabe? Uhum, sabe, super. Eu acho que existe democratização do acesso à informação a isso, que eu acho que Total. quem quiser aí, logo mais, a gente pode fazer uns conteúdos sobre isso na Xepa Ativismo, né, gente? Né? Eu vou dar uma acelerada aqui, professor, porque tem algumas perguntas. Talvez a gente pode pensar no esquema de somar, pegar algumas que tenham o mesmo tom e já responder de pronto. E aí também dar um salve na galera que a gente acabou, encerrou, então a gente vai ficar aqui, não que eu não queira e não que eu não goste, a gente pode ficar aqui até às 10 horas respondendo perguntas. Então a gente fechou já para as perguntas que chegou e aí vamos entrar nesse processo de seguir respondendo, tá bom? Deixa eu aqui ver a outra pergunta, porque algumas pessoas mandaram mais de uma. Essa aqui do Marcelo Vaz. Por que os gráficos que você apresentou sempre consideram os dados da América do Norte e da Europa junto? O Marcelo Vaz perguntou isso. É, também relacionado a partir dos gráficos. Como baratear os custos de alimentos naturais, considerando a grande politicagem e competição dos ultraprocessados? Olha, eu não sei por que que a FAO agrega as regiões daquele jeito, tá? Realmente eu vou ficar devendo essa. Se a gente for no site da FAO, no glossário deles, a gente deve ter uma explicação, né? Então, a América do Norte está incluindo o México ali, certo? Se Uhum, tirar o México, os dados deles seriam ainda melhores. Seriam ainda melhores, porque o México tem uma situação muito parecida com o Brasil. sim. Tá? Agora, por que que eles dividem assim, gente? Sinceramente, eu não sei, vou ficar devendo. Como internacionalista, eu me sinto falhei nessa missão, tá? Mas sobre o barateamento do preço dos alimentos, é, essa é, putz, eu acho que é a questão uma das mais difíceis que tem, porque será que a gente quer baratear o preço dos alimentos, né? Porque se a gente baratear o preço dos alimentos, qual o incentivo para o agricultor produzir os alimentos? Entendeu? Uhum. Por outro lado, as pessoas precisam comprar comida, e elas vão comprar comida mais barata, porque a vida é assim, não adianta ter muita ilusão também não.
Você vai, você ganha o seu dinheiro, você vai no mercado, você olha o que você consegue comprar, você tem que fazer o dinheiro render. Não tem muita essa, né? Quando você para de pensar quanto que custa a comida, você já está num nível bacana, mas a maior parte das pessoas vão ter que comprar o que dá para comprar. Sim. Então, é um dilema muito grande, que eu acho que a solução tem que ser mediada pelo Estado. Então, eu acho que nós, como sociedade, precisamos decidir que o governo vai pagar uma grana a mais para o agricultor, para a agricultura. Eu acho que não pode ser a pessoa na cidade que vai pagar mais caro pela comida, não vai dar certo. E o agricultor também não pode receber muito pouco, senão ele não consegue cuidar da família dele, não consegue comprar sua motinha e tal. Então, alguém vai ter que fechar essa conta, gente. Eu acho que tem que ser o Estado, tem que ser subsídio. A gente vai ter que decidir pagar imposto para não pagar comida mais cara nós, no caixa, na feira, para que o Estado pegue o imposto e transforme em subsídio. Boa, também acho. Elas, né, sempre fazendo um comentário a partir da sua resposta. Mas aí eu vou para outra pergunta, que é o Fabrício Rocha, ele fez assim, há condições de compatibilizar a alimentação saudável para 9 bilhões de pessoas com a necessária preservação ambiental sem mudar o atual modo de produção, levando em consideração que qualquer atividade humana gera o aumento da entropia do sistema. Bom, eu acho assim, do ponto de vista da criatividade humana, a gente consegue encontrar uma solução, né? Se você me diz que a gente tem que acabar com o capitalismo para que isso seja possível, eu tendo a acreditar que sim, mas eu não posso dar uma resposta definitivamente sim, temos que acabar o socialismo com o capitalismo, né? O futuro está aberto. Até hoje o capitalismo não deu nenhuma pinta de que vai conseguir resolver esse problema, nenhuma pinta, né? O problema é ecológico, porque vocês lembram do gráfico que eu mostrei para vocês. Então, e o Brasil saiu do mapa da fome, sendo um país capitalista. Então, do problema das pessoas que precisam comer, alguns países conseguem encontrar solução dentro desse sistema. Todos os países vão conseguir encontrar solução? Não temos nenhum motivo para acreditar que isso seja possível, pela trajetória histórica, né? Mas o destino, em termos de organização social, está aberto. Por isso que eu acho que é muito interessante a gente olhar para o que a China está fazendo, o que o Vietnã está fazendo, porque são dois países socialistas, mas que estão jogando com forças capitalistas para ver o que eles vão fazer. E tem um grande estudioso brasileiro sobre agricultura e alimentação na China, ele se chama Fabiano Escher. Fabiano Escher, Escher. E ele estudou na China, fez uma parte do doutorado dele lá, e ele fala que a China está investindo num projeto chamado Civilização Ecológica. É um grande setor da pesquisa científica chinês que está investindo em soluções ecológicas para a civilização. Talvez de lá ou de outro lugar venha alguma solução. Agora, é possível pensar num mundo que não seja capitalista? Hoje eu acho também que não é possível. Por quê? Porque nenhum tipo de organização social até hoje consegue gerar mais poder do que uma economia capitalista. E essa economia capitalista muito poderosa vai destruir as outras, seja pela via militar, de jogar bomba mesmo, seja pela via da negociação, seja pela via da cultura. Talvez surja uma formação social que seja mais forte que a capitalista. Torço muito por isso, né? Mas também não acho que a gente
possa contar com isso hoje. Então a gente tem que viver no mundo de hoje. É Bueno. meio deprê essa resposta, mas eu acho que é, a É, realidade. é a realidade batendo na porta. É, Infelizmente, tem as notícias para acreditar e as notícias para desesperar. Eu acho que é. essa é uma delas. Ah, gente, eu vou fazer mais duas perguntas e acho que daí eu queria fazer um acordo aqui. A gente tirou print de todas as perguntas, então tá o nome e a fotinho de cada um. E ao longo da semana, ou até amanhã, no final de semana também, eu mando para o professor Tiago para ele responder essas perguntas e envio para vocês. Porque então eu acho que talvez a gente vai chegar, tem muita pergunta ainda pela frente e vai ficar um processo. Eu particularmente acho que não vai estar, porque quem ficou aqui até agora está muito interessado, está super comentando no chat, mas enfim, para não alongar tanto. Eu vou fazer a pergunta da Leila, que ela mandou duas juntas, né? Qual o papel das monoculturas, pecuária e indústria de ultraprocessados no estreitamento das desigualdades alimentares? Eu acho que foi um pouco respondida. Não sei se cabe responder agora, porque na sua explicação ficou isso um pouco claro. A segunda pergunta é: podemos dizer que os sistemas agroecológicos, as hortas urbanas e o veganismo popular são caminhos viáveis para reduzir as desigualdades no prato? Ótimas perguntas, Leila. São perguntas muito boas mesmo. E, inclusive, muito difíceis de serem respondidas no campo que luta contra a fome, né? Porque são perguntas que vêm para muitas pessoas, né? Carregadas de visão de mundo, né? Mas o que que eu tenho aprendido? Não é possível aplicar uma produção agroecológica para o mundo inteiro de forma muito rápida, tá? A transição agroecológica ela precisa ser lenta por vários motivos. Primeiro, porque não existe uma receita que você aplique em todo lugar. A agroecologia vai depender de cada território. Segundo, porque agricultor, gente, você não convence com um livro, você convence com a experiência. Não adianta você chegar para um agricultor e falar, ó, esse aqui foi testado na universidade, no centro de pesquisa, isso aqui dá certo, vai lá e aplica. Não é assim. É um processo de convencimento, de teste, que dura um tempo, né? Às vezes até alguns anos até isso acontecer. Então, uma transição agroecológica, ela vai precisar ser lenta, se ela for ocorrer, e eu acho que ela deve ocorrer. Então, se a gente achar que tem que fazer transição ecológica muito rápido, vamos aproveitar esse governo do PT para fazer transição ecológica, vai dar errado, não vai dar certo. Precisa de tempo para formar as pessoas nisso, porque se você bota um projeto e o projeto fracassa, isso desestimula você continuar apoiando o projeto. Então, é melhor a gente ter um plano de mais longo prazo e fazendo as coisas acertadamente, para na base da experiência a gente ver que isso dá certo, tá? Então, essa é uma coisa. A outra coisa é que as concentrações urbanas, a urbanização, ela, ela tem uma dieta tão grande, tão monótona, e é difícil desgarrar as pessoas da dieta monótona, né? Então, de que maneira que uma produção muito diversificada vai atender as necessidades do alto consumo dos grãos básicos que a gente consome, né? As pessoas vão ter que mudar seus hábitos alimentares para isso dar certo. Pode dar certo? Pode, mas vai demorar muito tempo também. Isso tem que ser uma coisa lenta. E o veganismo, eu acho que ele aponta numa direção certa, como todas as dietas baseadas primordialmente em plantas. Seja o veganismo completo ou uma dieta primordialmente em planta, baseada em planta, porque elas exigem, em tese, sistemas produtivos que são menos nocivos ao meio ambiente, né? Agora, para ter uma vida vegana, convencer as pessoas, a grande população a ter uma vida vegana, precisa de ter mais facilidades, né? Precisa de ter mais opções.
Porque quem está trabalhando de entregador o dia inteiro, é difícil, né? Ou quem está fazendo um trabalho duro, pesado e tal, é difícil também, né? Então precisamos de ter mais criatividade, mais variedade, mais facilidades. Mas também não defendo que o veganismo seja assim uma coisa muito radical, sabe? Porque existem regiões do planeta que não tem a oferta da variedade suficiente para você ser saudável. Então, é, a gente precisa ser flexível, né, para pensar essas coisas. Ótimo, ótimo, professor. Eu vou pegar, eu acho que vou entrar no lance do veganismo, porque eu acho do veganismo popular periférico, né? Eu acredito que nenhuma dessas soluções, ela sozinha, vai mudar o contexto. Eu acho que um conjunto de ações e um conjunto de horizontes para rever ou construir outros sistemas alimentares, ele sim, um conjunto de obra vai fazer alguma mudança significativa. O veganismo popular e periférico, ele é uma solução que está aí, mesmo com o discurso muitas vezes de que é inacessível, é mais caro. Acho que nos últimos anos a gente foi tendo referências sobre isso para desmistificar, né, que ele é uma coisa inacessível. Obviamente não pode se aplicar em todo e qualquer contexto, tem que respeitar muito a realidade. Não dá para usar o veganismo de cima para baixo e vir apontar que os indígenas ou a agricultura familiar estão comendo animais, estão sacrificando. Não, acho que a única coisa que vai fazer o veganismo popular ou qualquer outro horizonte não funcionar é o discurso de cima para baixo que não entende as realidades individuais. E aí, eu vou já encaminhar para finalizar mesmo, gente. A Rosana, eu acho que é o nome dela, Rosana Andrade. Eu gostei muito do comentário dela, porque eu acho que resume a ideia do perfil de seguidor da Xepa, assim. Ela trouxe, como uma mãe periférica, posso dizer que o pobre mais tem é criatividade na cozinha para driblar a fome driblar a fome dos seus filhos, com certeza. Tá aí uma, uma prova de que talvez o que falta para uma prova não, talvez não. O que falta são políticas públicas. As PANs são uma ótima solução, mas é reconhecer a gente também no debate da alimentação segura e de qualidade para todos. O professor Tiago foi uma das referências para eu começar a entender isso também, é que não dá para pensar na democratização do acesso dos alimentos de qualidade sem investimentos em políticas públicas. E a democratização do acesso e a reforma agrária e tudo mais que se tem direito. Então, ótima colocação, me senti representada pela seu comentário. As mães periféricas precisam mais ter acesso ao conhecimento, principalmente, que é negado, porque a única coisa que é passado para elas é o consumo dos ultraprocessados. E nenhuma mãe é feliz quando a gente usa para falar de alimentação, comida porcaria, ou comida lixo, ou comida alguma coisa. Então, muito obrigada pelo comentário, Ô, Rosana. Bianca, Ah, deixa eu só falar uma coisa. É, a gente precisa também, gente, pensar as políticas alimentares para além do alimento, entendeu? Porque o tempo que você passa no ônibus numa cidade grande, às vezes é a diferença que você tem entre comer bem e comer mal. E conseguir cozinhar uma comida e não conseguir cozinhar. Então, às vezes, você melhora o seu problema alimentar atacando o problema do transporte público, sabe? A gente precisa ver as outras conexões não alimentares do problema alimentar, né? Qual é o horário que começa o curso da faculdade? Será que se você mudar o horário do curso da faculdade, a pessoa fica menos tempo no trânsito e isso dá para ela mais tempo para ela se deslocar e preparar seu alimento, né? Então eu acho que a gente tem que pensar por esses lados também, né? Quais são os elementos não alimentares que afetam nossas possibilidades alimentares? E para mim, o tempo de deslocamento nas grandes cidades é crucial. É crucial. boa. Porque quando a gente vai falar de políticas públicas, a gente fala só da alimentação, para quem está envolvido, né? Mas é um conjunto de políticas públicas em todas as esferas.
né? Porque tô roubando o seu tempo, viu? Desculpa. Não, imagina. Mas uma das coisas que faz as pessoas. Eu tô morando na Paraíba, gente, mas eu sou de São Paulo. Então eu vivi muito essa realidade de ficar muitas horas no ônibus e nas transições. Então a gente procura muita comida que é para comer em pé, sabe? Você sai e você não pensa assim. Muitas vezes as pessoas pensam: o que que eu posso comer andando de uma estação para outra enquanto eu espero o ônibus, né? Então são elementos não alimentares que estão definindo as nossas práticas alimentares. Para as mães a mesma coisa, né? Como será que uma política de creche pode favorecer a condição alimentar? Quem tem tempo de ir na feira escolher os seus alimentos, né? É, Então, assim, pode falar, professor, porque eu ia puxar esses 2 minutos, mais 5 minutos para a gente finalizar. Eu vou falar por último, para o senhor, tem que mania de tratar professor como senhor. Prof, pode fazer uma fala final aí em relação ao todo o conteúdo, dar um papo reto na galera, final assim, e para a gente seguir, né, puxando o fim da aula e também dar uns avisos em relação ao aulão da semana que vem. Enfim, tá mútuo, eu acho. pode falar, pode caminhar para o encerramento aí. Você quer falar alguma coisa mais para os seguidores da Xepa, alguma coisa? Só dizer que eu gostei muito, foi ótimo. A sensação de ter tanta gente aqui e principalmente tanta gente de câmera aberta para quem faz atividade online, gente, isso é um grande, grande, grande incentivo, viu? Então, obrigado por terem me ouvido e depois eu vou tentar responder as perguntas assim, que a Bianca vai passar, tá? O grupo de estudos nosso tem um Instagram, que é o Fomere, e lá nesse grupo de estudos a gente posta algumas atividades, pesquisas, esse tipo de coisa. E é isso, Bianca, valeu demais pelo espaço. Eu tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso grande. Eu foquei nos Estados Unidos porque eu sei que a mulherada que vem aí tem um conhecimento incrível sobre a realidade brasileira, né? Então, aproveitem o curso, gente, porque vai ser muito bom mesmo. Maravilha, obrigada, professor, muito obrigada mesmo por colar com a gente nessa jornada. E a galera que ficou, tem o seguinte informe, querido. Semana que vem a gente vai receber a maravilhosa Fran Paula, quilombola, agrônoma, que vai dar um papo reto na gente que a gente bebe, come e respira veneno. E é um papo muito importante, mas ele vai culminar num feriado de finados. Então, eu queria reforçar para todo mundo colar, porque vai ser uma aula intensa e densa, como foi essa de hoje. E quem não puder participar, a gente vai fazer o mesmo processo de gravar. Amanhã, ou no máximo na segunda-feira, a gente já vai ter enviado no Zap e também no e-mail o link da gravação e também todas as referências que o Tiago citou aqui e que a PAN foi mandando ao longo do tempo. As perguntas, podem me chamar no PVT se eu não responder, mas eu vou falar com o professor, vou mandar todas, pouquinho passito a passito, e vou enviando para vocês. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no Zap ou podem mandar mensagem no Instagram da Xepa. E, de novo, fico muito feliz em ter encontrado vocês todos aqui. Que bom, que bom. Obrigada pela atenção e pelo investimento do tempo de vocês para um tema que, assim como é para mim, parece que para mais gente é tão importante. Comer é um direito e cozinhar é revolucionário. Com esse lema da Xepa, eu finalizo nosso primeiro aulão. Vai tocar uma música aí, quem quiser ouvir uma música para dar uma leveza para voltar à vida, fique à vontade. Um abraço, qualquer coisa, chama nós.